Boa noite. Vamos dar início à apresentação do nosso trabalho. Nossa docente é Amanda Castro, os discentes participantes do grupo é Bárbara Nunes, Bruna, Lucivânia, Matheus e Vanessa Carvalho. A disciplina é de sistematização da assistência de enfermagem. Estamos no 5º período, primeira unidade de enfermagem. Vamos discutir sobre as 14 necessidades fundamentais de Virginia Henderson, que é a teoria das necessidades básicas, que os indivíduos possuem as necessidades básicas, que são os componentes da saúde. Sua importância e valor são únicos a cada pessoa. Para a Virginia, as pessoas uma figura essencial nos cuidados de enfermagem, e o enfermeiro deve ajudar a tornar independente a satisfação e a independência e a satisfação de suas necessidades o mais rápido possível. O paciente se recupere o mais rápido possível. Então, Virginia focava na independência, né, do paciente, que o paciente fizesse essas 14 necessidades de forma independente, mas sim com auxílio do enfermeiro, né? O enfermeiro está ali para auxiliar e fazer com que essa pessoa se reabilite de forma rápida. E tanto o enfermeiro como a pessoa valorizam a independência sobre a dependência. Aqui no slide, a Virginia Henderson. Volta o slide, Babi. A primeira definição de Virginia Henderson foi em 1855. Ela dizia que a enfermagem basicamente é o auxílio ao indivíduo em boas condições ou enfermo, na realização daquelas atividades que favorecem sua saúde ou recuperação. Então, ela focava na independência do paciente, para que ele se reabilitasse de forma rápida, com auxílio do enfermeiro, com essas 14 necessidades básicas. Pode passar. Então, Henderson ela definiu que a tese de ocupação, que é a vida humana, como a enfermagem deve ter suas funções esquematizadas, suas ideias são fortemente influenciadas pela prática profissional e pelo ensino profissional, que sempre fizeram parte da vida do enfermeiro. É através do processo de enfermagem que a teoria de Virginia Henderson pode ser aplicada. Mais adiante, vamos mostrar, né, falar um pouco de Virginia Henderson, quem foi Virginia Henderson, e falar sobre essas 14 necessidades básicas, para que essa pessoa seja capaz de realizar suas necessidades de forma sozinho, sem auxílio do enfermeiro, né? E o enfermeiro está aí para auxiliar essa reabilitação de forma rápida. E caso isso não aconteça, ou o paciente esteja regredindo, né? Aí o enfermeiro está ali para auxiliar para que aquela pessoa esteja um final sem muito sofrimento. Então, o enfermeiro está ali para auxiliar. Pronto. Vou passar agora para minha colega Babi. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Bárbara. Hoje eu vou apresentar para vocês uma das teorias de Virginia Henderson. Antes disso, eu vou falar um pouco da biografia, da vida dela. Ela nasceu em 1897, em Kansas City. O interesse pela enfermagem era uma das coisas que Virginia mais defendia. Esse interesse surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, pois desejava prestar atendimento aos feridos e enfermos de guerra. Formou-se em 1921 na Escola do Exército, concluindo seus estudos e mestrado em 1926. Ministrou também cursos com enfoque na enfermagem clínica,
na área analítica, que foi de 1930 a 1948, sendo indicada como pesquisadora da Universidade de Yale, em 1953. Então, Virginia se inspirou em 3 práticas, ou seja, 3 princípios. Ela queria saber qual a prática da enfermagem. Por quê? Porque antigamente, como a gente já vem acompanhando, a enfermagem ela não era, tinha um objetivo. Todo mundo que prestava assistência àqueles pacientes fazia diversas coisas. Então, assim, ela lutou para destinar qual a prática verdadeira da enfermagem. O que ela ia fazer? O que a enfermeira tinha que fazer? O que ela ia se submeter. Então, teria que ter uma função específica para aquilo. Então, o enfermeiro não poderia fazer tudo, porque isso também ia comprometer com a saúde do paciente. Quais as atividades exclusivas do enfermeiro? O que o enfermeiro ia fazer? Era o quê? Limpar o paciente, fazer uma medicação, o quê? Então, assim, ela queria tudo dividido e organizado, então ela defendia, né, uma assistência com mais qualidade aos pacientes, para que isso eles venham ter uma recuperação mais rápida e com qualidade. Então, ela lutou muito pela regulamentação da profissão, que ela viu que um profissional qualificado ia prestar um serviço com qualidade ao seu paciente. Então, vamos para a parte principal, que são as 14 necessidades de Virginia. A primeira dela é respire normalmente. Então, o enfermeiro tinha que passar isso para o paciente, que ele tinha que respirar de maneira tranquila, calmo, e observar que se o paciente estivesse cansado, respirando de alguma forma diferente, era porque ele estava ali sofrendo alguma molestia, né, algum problema de saúde. Então, o enfermeiro também tinha que ser apto a saber verificar um dos sinais vitais, que era a respiração. Coma e beba adequadamente. Então, o paciente, a gente sabe, né, que a gente tem que estar hidratado, tem que ter bons fluidos e comer de forma adequada seus nutrientes. Então, a enfermagem tem que ficar de olho, né, a observar se o paciente está comendo bem, se está aceitando a dieta oferecida, se ele está usando a alimentação de forma adequada, assim também como a hidratação, também tem que ficar de olho. Descarte normal de resíduos corporais. Então, como que está sendo? Fazendo xixi, cocô, né? Por isso, também tudo isso que ela defendia, essas necessidades, tudo também seria anotado, como de hoje também uma das práticas que seguiu para a vida toda profissional, que isso tudo é anotado, né? Verificado com muita cautela pela enfermagem, e aí nós vamos dar sequência ao restante das teorias. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucivânia, né? Então, dando continuação ao que minha colega acabou de falar, a gente parte do princípio que é teoria. O que vem a ser teoria, né? Teoria, na verdade, é um importante guia de ação. Ela não explica como agir, mas ela aponta, assim, o que acontecerá atuando de uma determinada maneira, né? Continuando as necessidades, ela também ela deixou escrito e bem claro que, nesse caso, evite perigos no meio ambiente e evite colocar em risco os outros. A partir do momento que você tem a prevenção de algo, você não só está prevenido para si, como para os outros, né? Ela também preocupava com tudo isso. O participar em atividades recreativas ou jogos, não necessariamente ele faz essa participação dessa atividade era para a mente, era para o corpo, né? Então, tudo isso faz parte como é que diz? Do processo de saúde, processo de saúde. Aprenda, descubra ou satisfaça a curiosidade pessoal. Diante disso, a enfermagem, na verdade,
é uma profissão, a nossa profissão, para a gente exercer ela, é necessário, né, que a gente fundamente, na verdade, os atos em teoria. O que significa isso? É necessário que a gente se baseia em teorias, né? Então, seguindo aqui, ela coloca vestir-se e tirar a roupa normalmente, né? Manter a temperatura corporal em intervalos normais, manter uma boa higiene corporal. A enfermagem, por se tratar de uma profissão cuja essência ela é complexa, né, do cuidar, a enfermagem ela necessita de fundamentação teórica, né, para orientar as ações e assegurar a qualidade dos cuidados executados, obtenção dos resultados esperados, né? E em se tratando de Henderson, né, é bem notório sua aplicabilidade, por se tratar de uma teoria simples e explicativa, bem prática, podendo ser utilizada nos diferentes contextos como um guia, né, a prática de enfermagem sem grandes dificuldades. Entretanto, que a teoria de Henderson ela necessita também de uma atualização quanto aos termos envolvidos, por entender, né, que nós, seres humanos, não se resume só em 14 teorias humanas, né, mas sim uma complexidade ali, ó, que envolve em cuidar, né, no cuidar em enfermagem, né? E é isso. Agora eu passo minha palavra para minha colega Vanessa, que ela dê seguimento aí. Boa noite, gente. Meu nome é Vanessa, eu vou dar seguimento aqui às 14 necessidades. Então, comunicar emoções, necessidades, medos e opiniões. Então, o que quer dizer? O enfermeiro ele deve ser capaz de promover e motivar, né, a comunicação saudável com o seu paciente. Ele precisa manter essa comunicação saudável com o seu próprio paciente. Por exemplo, se ele estiver precisando de desabafar, estiver passando por algum motivo, algum medo, alguma coisa que está interferindo no seu tratamento, é necessário que ele crie um vínculo e crie um momento efetivo com o seu próprio enfermeiro. Tem a outra aqui, haja ou reaja de acordo com as suas crenças. Esse daqui ele é muito importante, porque assim os valores são particulares do seu próprio paciente. Então, assim, deve respeitar. Cada um vem de uma crença, cada um vem de uma religião. Então, assim, isso de acordo ao que o paciente ele vai exercer, ele vai ter o que ele vai querer e também interfere nas suas ações. Vou dar um exemplo, como se um paciente ele tem que fazer uma cirurgia, só que ele acha que para ele dessa cirurgia, e como ele vem de vidas passadas, ele vem da família, das suas próprias crenças, e acredita que a oração do terço vai curar ele, você, enfermeiro, precisa acreditar com ele e fazer com que ele acredite também na sua própria crença e que ele vai ser curado também por conta disso. Então, você deve respeitar e deve acreditar nele também. A outra é desenvolvimento para que haja um sentimento de conquista. Então, é importante que o enfermeiro ele promova no paciente o alcance de metas, conquistas do seu próprio esforço. Então, assim, por mínimo que seja, aquela evolução do paciente, seja, por exemplo, ele conseguir comer, para ele é uma conquista muito grande. Você tem que também fazer com que ele realize essa sensação que para ele é muito útil e é bom também para a recuperação dele. Gente, eu vou dar só uma palavrinha aqui rapidinho, que eu acho que é coisa simples. É oportuno salientar, pessoal, que por meio de teorias de enfermagem, que inicialmente ocorreu a organização dos fenômenos de saúde e definição dos conceitos de saúde, de ambiente e de pessoa, né? A própria enfermagem, ao estruturar este arcabouço de informações e uma base sólida de conhecimento, né, para a construção do saber. Isso quem falou foi Nobre, Garcia Nobre, em 2009. Eu passo a palavra agora para o meu colega Matheus.
Então, boa noite a todos, queridos alunos da turma, dando sequência aqui ao nosso trabalho. Então, vínhamos falando das 14 necessidades básicas que Virginia Wenderson trabalhou e agora eu vou complementar falando a 13ª necessidade básica que vem apontar a mobilidade e posturas adequadas. Então, a Virginia Wenderson, ela acreditava que a postura e a maneira de se locomover um paciente era muito importante para a recuperação daquele indivíduo, porque às vezes a postura que aquela pessoa, aquele indivíduo era colocada naquela situação que ele estava, ela gerava, através de um problema primário que levou à internação daquele paciente ou outro algo do tipo. Caso essa mobilidade, a maneira como se locomovia e a postura do deitado, sentar não fosse corrigida adequadamente, poderia levar um problema secundário ou terciário. Então, diante disso, ela trabalhava essa questão que a mobilidade e posturas adequadas era de grande importância. Depois, ela vem falar sobre a 14ª e sua última teoria das 14 necessidades básicas, era dormir e descansar. Então, o dormir seria, no caso, o relaxamento, né, seria algo de muito importante poder dormir. E o descansar seria no sentido de ficar despreocupado, relaxar aquele paciente para que isso tudo colaborasse com a sua recuperação. Mediante a isso, a Virginia, trazendo um pouco da conclusão sobre Virginia Wenderson, ela trabalhava a questão que o enfermeiro, tanto o enfermeiro quanto o paciente, pudesse valorizar a independência sobre a dependência. Então, mesmo que aquele indivíduo ele estava com dependência de exercer, de fazer as suas atividades, de executar as suas atividades, ela promovia o quê? Que aquele indivíduo ele pudesse o máximo fazer suas atividades sozinho. Portanto, toda essa teoria de Virginia Wenderson, com tudo isso, ela recebeu inúmeros reconhecimentos por suas colaborações extraordinárias à enfermagem. Um exemplo disso é o grau de doutor honorário na Universidade Católica da América, outra foi na Universidade de Paris, na Universidade de Rochester e também na Universidade Oeste de Ontário e outra na Universidade de Yale. Pode passar, por favor? Isso. Então, Anderson, ela, através das suas teorias, ela esclareceu suas crenças à enfermagem prática e também com os recentes avanços tecnológicos, né? Através de publicações, entrevistas e até mesmo aparições pessoais. Ela foi a primeira instrutora de enfermagem em tempo integral na Virgínia, membro da Associação Americana de Enfermeiros Hall da Fama e membro da Acadêmica Americana de Enfermagem e autora de uma das definições mais amplamente utilizadas, que foi as 14 necessidades que a gente acabou de dizer aqui. Ela foi a primeira a fazer a inclusão de enfermagem psiquiátrica em programas educacionais na Virgínia. Por fim, aos 98 anos, em 19 de março de 1996, a Virgínia, né, perde-se então essa enfermeira. Ela morre, Virginia Avery Henderson, por morte natural. Uma frase que a Virginia Wenderson muito dizia, e foi criada como mérito e ficou registrada a frase, ela dizia que ajudar um indivíduo doente ou saudável no desempenho daquelas atividades que irão contribuir para a recuperação e saúde do mesmo, para uma morte pacífica, onde o indivíduo realize sem ajuda, se tivesse força, a vontade e o conhecimento necessário. Virginia Avery Henderson. Então, muito obrigado a todos. E é isso.